Olá, seja muito bem-vindo. É bom saber que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Novos Caminhos. No programa de hoje, a gente vai falar do impacto da pandemia do coronavírus no transporte. Quem fez esse levantamento foi a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. E é com o diretor executivo da CNT, o Bruno Batista, que eu converso a partir de agora. Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre muito bom ter a CNT aqui para a gente conversar no Novos Caminhos, que é o programa que debate a necessidade de melhoria da infraestrutura de transportes nesse país. Obrigado mesmo por aceitar nosso convite. Bom, em nome da CNT, nós que agradecemos o contato. Para a gente é uma honra poder participar de um programa que debate um tema tão importante para o setor, tão importante para o país, que é a questão da infraestrutura. A gente sempre fala aqui, Bruno, que nessa pandemia o agro não parou, né? E que bom que o agro não parou, não só para o Brasil, mas para o mundo, já que o agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas de um planeta que tem 7 bilhões, quer dizer, a gente alimenta quase um sétimo da população mundial e para isso a gente precisa de transporte, né? Mas se o agro não parou, outros setores pararam e isso teve impacto direto no setor de transporte, tanto de carga quanto de pessoas, né? Esse levantamento que vocês fizeram mostra que essa sexta rodada desse levantamento que vocês fizeram mostra que o setor de transporte não está tão otimista assim, né? Bem, a pandemia, a partir do ano passado, ela causou, de fato, uma transformação muito grande em todos os setores da economia, né? Não só no Brasil, como no mundo. O setor de transportes, ele tem uma característica que é permear as demais atividades econômicas. Então, a agricultura, para receber os insumos, para receber os fertilizantes, precisa de transporte. Para escoar a sua produção final, para que esses produtos cheguem no caminhão ou no trem, ou sejam transbordados em um porto, também é preciso transporte para que essas atividades aconteçam de uma forma rápida, eficiente e econômica. E o nosso setor, no ano passado, também sofreu muito com a questão da pandemia. De uma hora para outra, houve uma mudança brusca nas movimentações, o comércio mundial, né, o comércio internacional, sofreu bastante com isso e no Brasil não foi diferente. E o nosso setor, por essa própria característica de permear as demais atividades econômicas, ele foi bastante impactado. Foi impactado em diferentes níveis, né, a depender do segmento. O setor de transportes envolve praticamente todas as modalidades de carga e passageiros. Então, esse impacto aconteceu em maior ou em menor grau, a depender da modalidade. Mas o que a gente percebe, de uma forma geral, é que essa crise da pandemia tem provocado mudanças muito grandes no setor e elas aconteceram principalmente a partir do momento em que houve queda de demanda. Então, por exemplo, o setor de cargas, né, de movimentação de cargas no país, o setor rodoviário, que é o maior, que é o mais permeado aí em todas as regiões, ele sofreu uma queda brusca, né, de uma hora para outra. A partir de março do ano passado, a economia ficou paralisada, né, as cidades interromperam a sua vida econômica, as pessoas passaram a ficar em casa e o transporte também não parou, né? As atividades essenciais continuaram recebendo o abastecimento, os supermercados, as farmácias, tudo aquilo que dependia de uma movimentação do transporte foi abastecido. Agora, o grande comércio, a indústria que fechou suas portas, isso tudo acabou gerando um impacto bastante grande no nosso setor. Então, a partir de março, o que nós percebemos é que houve uma queda brutal de movimentação, caiu e caiu muito, e também o setor de passageiros, né? O setor de passageiros com as pessoas em casa, sobretudo as empresas do transporte rodoviário de passageiros, que é o mais comum, né, nas nossas cidades, sofreram um prejuízo bastante grande. Então, desde o ano passado, a CNT começou a fazer algumas rodadas de pesquisa de avaliação de qual era o grau de impacto da pandemia sobre as atividades de transporte. Então, nós começamos a mensurar, a situação ficou bastante crítica, principalmente nos 3 primeiros meses, e aí, gradualmente, o setor de cargas começa a se recuperar,
à medida em que as cidades vão se adaptando, né, para conviver com a questão da pandemia, algumas áreas de comércio são retomadas e aí, gradualmente a movimentação sobe. O setor de passageiros, por outro lado, não recuperou. Então, as cidades continuam aí uma atuação mista, né, das demais áreas econômicas. O comércio está trabalhando de forma parcial, as pessoas dentro do têm ficado em casa e essa demanda do transporte de passageiros nunca mais voltou. E aí, no final do ano, o setor começou a ficar um pouco mais otimista, né? Os números de internação, os números de contágio estavam caindo. Em outubro já se vislumbrava aí uma situação de retomada. Quando a gente chegou no final do ano e principalmente no primeiro bimestre agora de 2021, veio uma segunda onda muito mais forte e tudo praticamente voltou à estaca zero. Então, essa pesquisa que foi feita pela CNT, que foi divulgada agora no início de abril, mostra exatamente isso. O setor volta a ficar muito pessimista, volta a visitar uma situação de queda bastante drástica de demanda, sobretudo no transporte de passageiros. E aí a gente consegue avaliar dentro dessa pesquisa outras queixas e outras alternativas de melhorar essa situação junto ao empresariado. Mas, de uma forma geral, a gente está passando por uma crise sem precedentes, eu acho que isso gera impacto na maioria das atividades econômicas, e a gente está aprendendo a conviver com esse novo cenário, né? A gente precisa reorganizar a atividade, o empresário está fazendo o seu dever de casa para tentar sobreviver, e é isso, um cenário novo, novas expectativas e a gente está aprendendo a reinventar os nossos negócios. E diante da necessidade de reinventar os novos negócios, isso traz um desafio muito grande para o setor de transporte. Nessa mesma pesquisa que a gente está conversando sobre ela, mostra que para 50,5% dos empresários não é possível saber quando é que vão terminar os efeitos negativos dessa pandemia sobre o segmento. Ou seja, não é um setor que está muito otimista em relação à retomada da demanda, à retomada daquela condição de uma certa estabilidade que o setor enfrentava, né? Do ponto de vista do setor de transportes, esse pessimismo se traduz, sobretudo, na incerteza de quando a gente volta para um cenário de mais estabilidade. Hoje, eu acho que é praticamente consenso no país e todos os gestores empresariais, e o setor de transporte não é diferente disso, a vida normal, estabilizada, com mais previsibilidade, só vai acontecer à medida que a gente consiga fazer uma vacinação maciça da população, né? Só isso é que vai permitir que os números de contágio e de internação caiam e as pessoas se sintam mais seguras para voltar a investir na atividade empresarial, para voltar a apostar nas atividades aí da livre iniciativa. Então, a retomada daquela vida um pouco mais normal, talvez a gente não consiga voltar para aqueles padrões de 2019, mas uma vida normal só vai se dar à medida que a crise sanitária seja superada. E é isso que acaba sendo mostrado por esse número tão alto, né? Os empresários do setor de transporte estão muito preocupados e talvez parte da demanda, sobretudo no transporte de passageiros, talvez não volte para aqueles patamares. E é importante lembrar que são atividades essenciais. Já existem relatos aí em cidades de menor porte, por exemplo, que ficaram paralisadas por bastante tempo e sem perspectivas de retomada, que as empresas, e é importante notar que elas não receberam socorro nenhum do governo, né? As empresas estão tentando sobreviver por meios próprios, mas empresas que já fecharam as portas. Então, você imagina uma cidade sem transporte por ônibus. Não tem aplicativo e não existe movimentação alternativa que dê conta de uma demanda tão grande. Então, é isso que a gente tem tentado alertar a partir desses números da pesquisa, de que o transporte ele é uma atividade essencial, é uma atividade insubstituível e que precisa receber a devida atenção nesse momento de crise, porque no momento seguinte de retomada, imaginando aí no ano que vem a gente já tenha
conseguido equacionar esses problemas relacionados à pandemia, e aí cidades sem transporte vão sofrer uma terceira onda de crise, porque sem movimentação garantida, as atividades econômicas não podem acontecer da forma natural como a que a gente conhecia até então. Se não tem transporte urbano de passageiros, não tem trabalhador nas indústrias, não tem trabalhador no comércio, não tem uma grande parcela dos consumidores, né? Agora, além do transporte de passageiros na área urbana, né, o transporte urbano de passageiro, como é que ficou o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros durante a pandemia? Esse segmento também sentiu o impacto do coronavírus? Esse segmento sentiu muito também, porque as viagens foram praticamente interrompidas, né? A movimentação de passageiros de longo curso, e é fácil perceber isso na queda brutal que eles tiveram, também estava muito alinhada às questões de movimentação turística, por exemplo. E as pessoas deixaram de viajar, né, por medo de contágio, por receio de encontrar uma situação mais crítica nos seus destinos, e passou a ficar em casa. Então, à medida em que essa restrição acaba fazendo com que as pessoas não se movimentem, o transporte de longo curso também foi bastante penalizado. E também são atividades importantes para a movimentação econômica de outros setores, né? Sobretudo do setor de serviços, né? A rede hoteleira, a parte de suprimento do setor turístico, tudo isso pressupõe a movimentação, né? Que as pessoas se desloquem de um lugar para outro. E à medida em que isso é frustrado por conta de um receio justificado de se contaminar, esses setores acabam também sendo bruscamente penalizados. E um número que a gente divulgou de uma outra pesquisa, que foi o resultado agora dos dados de janeiro e fevereiro do número de empregos, mostram exatamente isso. O setor do transporte, o transporte rodoviário de carga, sobretudo, volta a crescer e volta a contratar esse ano. E, por outro lado, a gente tem o transporte público de passageiros demitindo em grandes quantidades, com demissão em massa muito espalhada aí no país. E é isso, as pessoas em casa e sem perspectivas de retomada da atividade econômica, sobretudo nas áreas urbanas, os ônibus não saem mais, os metrôs e as cidades que têm abastecimento por serviço ferroviário também reduzem a oferta, porque cai, e aí a gente passa a viver esse cenário de demissão, que é a pior situação para o empresário. É, porque demitir também gera custo para o empresário, né? Um empresário que já está de cofre vazio porque teve de usar as reservas para se manter aberto. Agora, você falou da questão da vacinação, que é fundamental vacinar. Os empresários, nesse levantamento que vocês fizeram, nessa sexta rodada desse levantamento, mostra que os empresários apostam e defendem a vacinação em massa, né? Esse foi um dos grandes números da pesquisa. Quase 74% dos empresários que foram entrevistados, eles apontam a vacinação como a principal medida, medida mais emergencial, necessária para a retomada da vida econômica. Bastante claro que, enquanto a gente não conseguir superar de uma forma sustentada essa crise, não basta fazer medidas paliativas, os fechamentos, aí, os lockdowns, eles têm um fôlego curto, então é preciso virar essa página, mas considerando o país como um todo. Né? Só isso é que vai dar a garantia de retomada das atividades econômicas. E aí, à medida em que isso aconteça, o setor de transportes gradualmente volta a ter demanda e vai estar apto, né, o setor de transportes, com algumas exceções. Como eu disse, talvez no transporte de passageiros, algumas empresas não estão conseguindo ter fôlego para superar essa crise, mas o transporte de cargas vai ter uma resposta pronta, como já conseguiu demonstrar isso o ano passado. O transporte ferroviário, pela própria natureza da movimentação, não sofreu tanto, com o transporte de cargas destinadas, sobretudo, à exportação. O transporte aquaviário também não sofreu muito, mas é isso, só a vacinação e
à medida que a gente consiga eliminar essa questão do coronavírus ou conseguir mantê-la num nível bem mais baixo do que aquele que acontece hoje, que a gente vai conseguir retomar a vida socioeconômica como a gente a conhecia até 2019. O transportador brasileiro também se manifestou sobre a condução das ações de combate ao coronavírus nessa pesquisa, né? Sim, ele fez uma avaliação de como isso está sendo conduzido. Ele acha que existe um espaço bastante grande para aprimoramento, né? Sobretudo, o governo federal não foi muito bem avaliado. E aí existem alguns fatores que vão explicar isso. O primeiro deles é a questão da própria vacinação, que começa a engrenar no país, mas ainda está se verificando aí num ritmo bastante lento. Mas, sobretudo, na nossa avaliação, o empresário está bastante preocupado e, em certo ponto, até insatisfeito com o auxílio do governo para a sobrevivência do próprio setor. E aí a gente fala mais especificamente no transporte urbano de passageiros, que está sangrando e está cortando muito na carne, e é uma atividade essencial que não foi muito bem socorrida a partir das ações que foram desenvolvidas, sobretudo pelo governo federal. Quando você fala que o governo federal não foi muito bem avaliado, 49% dos empresários classificaram a atuação do governo federal no enfrentamento à Covid, 49,5% disseram que ou foi ruim ou foi péssima, né? E nessa mesma pesquisa, os empresários também se manifestaram sobre o endividamento deles para manter a atividade, né? Aumentou o endividamento do empresariado do setor de transportes, é isso? É isso. E é importante entender por que esse endividamento acabou acontecendo. O setor de transportes ele é muito intensivo em termos de investimento. Então, um ônibus, uma locomotiva, um caminhão, um vagão, uma barcaça, todos esses equipamentos são muito caros, né? E o empresário normalmente ele tem que fazer financiamento. Ele não consegue comprar 200 ônibus para atender uma cidade com recursos próprios. Então, ele sempre faz uso de financiamentos a partir de linhas disponibilizadas pelos bancos, normalmente pelo BNDES. Então, é um empresário que ele faz o endividamento, oferece o serviço e vai fazendo a amortização, vai fazendo esses pagamentos ao longo do tempo. E aí, o que aconteceu com a pandemia é que houve uma queda brusca de demanda. Então, as pessoas vão pegar o transporte de passageiros, por exemplo. Então, as pessoas ficaram em casa e de uma hora para outra, e isso se deu de uma forma muito rápida, a partir de março do ano passado, a demanda caiu e a demanda caiu muito rapidamente. A gente está falando de uma queda de 80%, queda de 75% das viagens. E aí o empresário ficou com uma conta de um empréstimo para pagar, ele não consegue obter receita, porque a atividade sofreu um corte aí de 3/4, né, de 75%, e aí ele teve que se socorrer e buscou novos créditos para poder pagar impostos, para poder pagar a folha de pagamento, né, pagar os seus funcionários, pagar os fornecedores, né, de insumos, como o diesel, fornecimento de peças, né? E aí os bancos, apesar de algumas linhas terem sido oferecidas, essas linhas não foram muito adequadas à situação. Então houve, em paralelo a essa busca por novos créditos para poder honrar seus compromissos, houve também uma negativa muito forte de recursos. Então, no momento em que o empresário mais precisou, e continua precisando, esse foi um dos dados dessa pesquisa agora, a partir dessa segunda onda, o empresário volta a buscar um socorro, e é importante notar, nada, não foi pedido em nenhum momento recurso a fundo perdido, nada disso, foi pedido um auxílio emergencial, as empresas fariam o pagamento, né, desse empréstimo, e isso foi negado. Então, no momento mais crítico, em que mais se precisa de crédito, as linhas disponíveis não estão atendendo a demanda. Então, esse é um dado que a nossa pesquisa mostra. Está havendo, nesse dado momento, uma negativa muito grande de socorro às empresas, o que é bastante preocupante, porque à medida em que, sem demanda, sem perspectiva de retomada e com uma dívida crescente, porque
não houve espaço para postergação desses pagamentos aí de dívida, o cenário é muito preocupante. Então, a gente vê os empresários aí numa situação à beira do desespero, porque não existe perspectiva de demanda, e enquanto isso não acontece, a sua dívida está sendo aí crescente a cada dia. Então, é esse o cenário que é relatado e confirmado por esses números tão altos nessa última rodada de pesquisa que nós divulgamos. Ô Bruno, é importante você falar sobre essa história do crédito para socorrer o segmento, porque as linhas de crédito podem até existir, mas as taxas são muito altas, né? E quando você fala da necessidade de haver um auxílio emergencial para o setor, me faz lembrar um economista que eu conheço, que eu sempre consulto, que ele fala que o Brasil maltrata muito o CNPJ que tem, sem perceber que são os CNPJs que garantem os empregos dos CPFs. É mais um caso disso que a gente está enfrentando. O país precisava voltar os olhos para o setor de transporte e garantir um socorro nesse momento, por entender que é esse setor que depois vai transportar não só a carga de produtos, mas também o trabalhador? Marcelo, esse exemplo seu ele é perfeito. E é importante notar assim, que não é só o CNPJ que transfere recursos para o CPF, ou seja, não são só as empresas que pagam os salários dos trabalhadores. É importante notar que são também as empresas as maiores geradoras de impostos. Então, a própria fonte primária de receita do governo, que são os impostos, ela advém do setor produtivo. Então, à medida em que as empresas ficam estranguladas, ficam com sua capacidade de pagamento comprometida, elas também deixam de pagar impostos. E aí, sem impostos, o governo fica sem recursos para fazer os investimentos necessários, para dar a cobertura emergencial que a crise, né, que a pandemia está demandando. Então, é como uma situação que eventualmente acontece, né? Existe, por conta de variações climáticas, chove menos em determinada região. Então, existe uma quebra de safra. Então, os agricultores, da mesma forma, eles vão atrás de financiamento, eles precisam recompor sua capacidade produtiva, precisam plantar de novo, precisam pagar seus fornecedores, para que num outro ciclo tudo se restabeleça. É exatamente essa mesma situação que o setor de transportes passa hoje. O grande ponto é que nessa crise brutal que a gente está vivendo agora, esse socorro não está vindo, ou não está vindo nos níveis necessários. Então, a gente corre um sério risco de ter um setor em crise quando a crise acabar. E aí, quando você fala que existe um setor quase em colapso, não uso essa palavra, mas acho que a gente pode usar essa palavra para definir a situação, você falou muito da crise no transporte urbano de passageiros e também no transporte intermunicipal e interestadual. O transporte de cargas, ele é mais demandado pelo agro do que pela indústria de maneira geral? Como é que está essa situação se a gente tiver de fazer um comparativo? Bom, o setor de transportes ele atende a todos os segmentos, né? O setor de agronegócio é um cliente forte, sem dúvida alguma. Ele demanda das empresas, demanda muito do caminhoneiro autônomo, sobretudo nas épocas de safra. Agora, é importante notar que o setor de transportes de carga ele é muito diferenciado, ele atende a indústria, ele atende o comércio, ele movimenta desde de matéria-prima, como fertilizantes para o próprio agronegócio, como leva os grãos, leva as safras produzidas depois, leva os componentes eletrônicos, enfim, tudo passa em dado momento pelo transporte, sobretudo pelo transporte rodoviário. Então, essa questão de fazer o atendimento, principalmente no primeiro semestre, que é uma época em que existe uma demanda forte por conta das safras, né, de soja, de milho, isso dá um certo alívio, mas para parte, né, para apenas para alguns segmentos do transporte. Então, só a retomada econômica mais forte é que vai fazer com que a atividade do transporte suba de patamar, né, mantenha o seu nível habitual de uma forma mais homogênea.
E à medida em que isso não acontece, uma das grandes externalidades que a gente verificou nessa pesquisa, a partir da pandemia, é que as empresas, por conta dessa redução drástica de demanda, elas tiveram que começar a demitir. Então, esse é um outro lado muito perverso dessa crise. 43% dos entrevistados, e esse é um número muito, muito alto, já relataram que tiveram que iniciar processos de demissão. Então, isso é muito preocupante, porque o país, a gente começou o ano de 2020, na verdade, o ano passado, uma expectativa muito alta, né? Ano passado era um ano muito promissor em termos econômicos, né? Os empresários estavam muito otimistas, o próprio governo estava projetando um cenário de retomada mais robusta, né, do PIB a partir do ano passado. E aí a gente entra março com uma situação totalmente imprevista, de colapso das atividades econômicas, de paralisação de várias delas. E a gente entra numa maré muito pessimista e essa maré se estende agora por esse ano. E possivelmente ela só vai ser finalizada quando da conclusão do processo de vacinação. E um dos grandes pontos negativos dessa crise prolongada é que o empresário chega em certo momento, ele não consegue mais segurar os postos de trabalho e começa a demitir. Então, a gente está muito preocupado com isso também, porque a gente sabe que um funcionário hoje, para trabalhar numa empresa, ele é treinado, ele recebe uma capacitação, então é feito todo um investimento de formação desse funcionário. O próprio sistema CNT, através das ações do Senat, promove milhões de cursos aí durante o ano, então é um investimento que é feito na formação dessa pessoa, mas chega uma hora que sem receita e sem previsão de retomada de demanda, o empresário tem que tomar a medida mais crítica, que é demitir um funcionário. A gente sabe o impacto tão negativo que isso tem dentro da vida social, né? Uma pessoa que está sem ocupação formal é uma família que fica penalizada porque não tem receita, acaba gerando uma cadeia de problemas sociais muito amplas e é aquilo que exatamente a gente não queria que estivesse acontecendo nesse momento. Ô Bruno, a gente também não, infelizmente, né? Os dados não são positivos. A gente até gostaria de falar de coisas mais agradáveis aqui, mas eu quero te agradecer muito pela entrevista, muito pelo bate-papo, foi muito esclarecedor. Embora os dados não sejam tão positivos, foi um prazer enorme ter você aqui, viu? Eu quero deixar as portas sempre abertas e que a CNT participe aqui conosco mais e mais vezes. Muito obrigado mesmo pela entrevista, foi um grande prazer. Bom, o prazer é nosso, a gente agradece mais uma vez o convite, ficamos aí à disposição para participar do programa em outras oportunidades. A gente está sempre fazendo essas avaliações sobre o setor, os impactos sobre outras atividades e para a gente poder contribuir com o setor do agronegócio é sempre um prazer, já que é uma atividade muito importante para o nosso país. Então, muito obrigado pelo convite. Então, agradeço ao Bruno Batista, da Confederação Nacional dos Transportes, e agradeço também a você, que esteve conosco até agora. Eu vou ficando por aqui, mas te convido a permanecer aqui no AgroMais, porque neste canal você tem informação voltada para o agronegócio e de qualidade 24 horas por dia. Essa e outras edições do nosso programa podem ser revistas lá no canal do AgroMais no YouTube. Eu fico por aqui, mas permaneça conosco. Até a próxima.